Fala pessoal, Bruno aqui. Eu quero trazer para vocês um assunto que está aí na mídia, que é essa situação do Trump, tudo isso que está acontecendo. E me parece que as pessoas não estão entendendo ainda o que está acontecendo. Todo mundo fica criando conjectura que o Trump vai fazer isso, aquilo, que ele quer isso, aquilo. Mas a coisa, na verdade, é muito mais simples e menos fantasiosa do que você vê por aí. Basicamente, todo mundo está muito acostumado com um mundo muito colorido. As pessoas estão muito acostumadas, né, que os Estados Unidos tem o dever de fazer não sei o quê, que o outro país tem o dever de fazer não sei o quê, de proteger. Não é assim a relação de país com país. No mundo real, na realidade, não é assim. A gente viveu nos últimos 10, 15, 20 anos um mundo muito diferente, onde estava tudo muito fácil, o boom das commodities, países em desenvolvimento. Agora a gente chegou no que era antes, né? Na época ali de Guerra Fria, na época que teve muro e tudo mais. Então, basicamente, os Estados Unidos está de saco cheio de ficar bancando a segurança da Europa, sendo o policial da Europa, enquanto a Europa brinca de ter uma economia forte, porque tem uma população grande. Então, assim, para ser bem resumido mesmo, por que o Trump está se aproximando da Rússia? Simplesmente para afastar a Rússia da China. Porque você tem esses três grandes em economia e grandes em armamento. Então, você tem Estados Unidos de um lado, China do outro. Para onde a Rússia pender, vai ser o bloco mais forte. Então, se a Rússia está pendendo para os Estados Unidos, para a China, porque invadiu a Ucrânia, e o Biden fez não sei o que, ele foi para a China porque foi empurrado, inclusive. Agora o Trump está querendo trazer a Rússia mais para o lado dos Estados Unidos, né? Para criar um bloco mais forte. Pô, mas Bruno, a Europa não seria esse bloco forte junto com os Estados Unidos? Teoricamente sim, mas nas últimas décadas, a Europa deixou de investir em armamento, ficou com essa política ESG absurda, só está brincando disso, a população está envelhecida, dos mais de 500 milhões de habitantes, muitos são imigrantes ilegais, aos quais se começasse uma guerra, um conflito ou qualquer coisa que tivesse que a pessoa se sacrificar um pouco, e sacrificar não digo só ir para a guerra, fazer coisas no seu país, para ajudar de alguma forma, eles não iriam fazer, eles iam voltar para o seu país, ia para outro país, ia sair de lá. Outra parte da população é muito emasculada, homens com testosterona baixa, homens fracos, que estão nessa cultura woke. Então, por mais que pareça ser um bloco muito forte, eles ficaram muito tempo parados, muito tempo no mundo da lua, muito tempo nessa infantilidade, achando que não, esse aqui me protege, eu não posso deixar o outro país se desenvolver porque a minha cultura é fraquinha, a agricultura, né, desculpa. Pode entrar o imigrante que quiser, a população está envelhecendo e não está tendo filhos, aí o imigrante está consumindo aqui. Ficou solto, a parada ficou solta, sem rédea, e aí está indo água abaixo, né? Deixaram de investir, tiveram muitas trancas, muitas amarras na própria economia, na própria indústria, então eles estão colhendo coisas que eles plantaram, igual a Rússia. É triste, é uma pena, ainda mais para a população que está lá. Eu não consigo me imaginar numa situação dessa, deve ser horrível. E esse país, ele era para simplesmente ser uma ponte entre Rússia e Europa. Ele não tinha que escolher ir para a OTAN. Por quê, Bruno? Não tem direito. Cara, ele é fraco. É um país que tinha armamento, que tinha arma nuclear e ele abriu mão disso. Então ele virou um país fraco. Quando você é fraco, você tem que respeitar o outro. Simples assim, a gente não está aqui num país, a gente está na nossa sociedade onde se tiver algum problema vai ter a justiça, tem a polícia. Não, é relação entre países. Não tem bonzinho, tem interesses, né? Tem esperteza. E o que a Ucrânia, por algum motivo, não fez. Se desfez de armas nucleares, assinou que iria fazer isso. Então, né, ficou aberto para isso.
E com a promessa também que não ia para um lado nem para o outro. E depois disso começou a ir para um lado, e a gente já sabe todo esse desenrolo. Então, basicamente, é isso. O foco do Trump, simples e somente, é fazer isso. Ô, Europa, se militariza, vai cuidar das tuas coisas, aumenta o muro da tua casa, bota segurança, bota cerca, contrata segurança, vai fazer a tua parte. Obviamente que em outras palavras. E Rússia, vem para cá, vamos parar de brigar, vamos parar de discutir, entre de volta aqui no SWIFT, vamos parar com essas sanções, vamos ficar amigos e o nosso inimigo aqui lá, é a China. Porque é assim que tem que ser feito. Ou ele vai falar assim, não, eu vou ficar sempre apoiando a Europa, enquanto a Europa fica cada vez mais fraca, com a indústria cada vez mais fraca, com a economia cada vez mais fraca, com a população cada vez, como é que eu vou falar, mais confusa, né? Velhos, imigrantes legais e emasculados, e sem armamento, sem indústria nuclear. A França ainda tem, só que os países no geral começaram nas últimas décadas ter uma caça às bruxas, né? Caças às bruxas em relação a isso, e não dá para ser um bloco assim, né? Então, Europa, se fortalece aí. Eu acredito fortemente que se entrar num conflito e tudo mais, os Estados Unidos vai estar ali do lado da Europa. Mas a Europa não deveria se meter, na minha visão, com a Rússia nesse momento. A Europa é muito mais fraca. Eles tiveram o discurso, não, nós temos 500 milhões de habitantes, eles não têm nem 200 milhões e estamos pedindo reforço para os Estados Unidos, que tem 300 milhões de habitantes. Não é, os caras não vão sair na mão. E se for sair na mão é até perigoso. Quem dos 500 milhões vai para a guerra? Quem dos 500 milhões da Europa tem força para isso? Né? Você vai bater de frente com a Rússia, que tem o seu armamento, que está consistentemente investindo nisso. Nem se compara, né, os investimentos que os Estados Unidos estavam dando ali, mais de 150 bilhões, e quanto que a Europa deu? Algumas dezenas. Então não se compara. Eu acho que isso é bravata e deveria ser, né? Partir por uma batalha, partir por uma guerra assim, a Europa está enrolada. Mas se ela se fortalecer militarmente, economicamente, aí é outros 500, ele volta a ser aquele bloco forte que era antigamente e aí começa a ter voz nos lugares, igual a Rússia tem, China tem, Estados Unidos tem. Simplesmente por isso. A Inglaterra também tem, porque arma nuclear, força. No final das contas, quem manda não é quem tem o discurso mais bonitinho, é quem tem arma, é quem tem minério, é quem tem commodity, entendeu? E esse é o movimento. Comenta aqui embaixo se você entendeu, se você acha que não faz sentido, comenta aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso e encaminha para quem você acha que precisa entender isso. Vídeo curto, tá dando 8 minutos, menos de 8,5. Valeu?